Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você estiver escutando. Mateus me convidou para trazer um devocional para vocês, de vez em quando, talvez eu esteja gravando algum, para postar aqui. O texto que eu vou trazer hoje está em 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 46. Eu vou ler e depois a gente comenta um pouco sobre ele. Antes disso, vamos fazer uma oração para que Deus fale conosco através da leitura da sua palavra. Senhor Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco através da leitura da tua palavra. Que em todo momento o teu nome seja exaltado, seja glorificado, que toda a glória seja dada a ti. Pois sabemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que todo louvor seja dado a ti somente. Perdoa os nossos pecados e converte o coração dos seus a ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito a Deus. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, trouxe com o rosto em terra e disse: É você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: Sim, sou eu. Vai e diga a seu senhor: Eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: Em que pequei, para que você me queira entregar este servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino, onde meu senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: Ele não está aqui, fazia com que aquele reino ou aquela nação jurar que não haviam encontrado. E agora, você quer que eu vá dizer a meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor o leve não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso, não contaram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas de 50 em 50 e os sustentei com pão e água? E agora, você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui, ele vai me matar. Elias respondeu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então, Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficaram pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E seus profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E todo
O povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às suas necessidades, ou viajando, ou talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e cortavam com facas e com lanças, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele, fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia toda a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Então os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque só se ouve o barulho de abundante chuva. Porque já se ouve o barulho de abundante chuva. A Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, com a palma de uma mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. A Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Agora eu vou explicar um pouco para vocês um pouco do contexto para quem chegou de paraquedas aqui nesse texto de 1 Reis. O Senhor havia castigado o povo de Israel com a seca. Essa, como dizem em Hebreus, Deus corrige a quem ama, e essa foi uma das formas que Deus corrigiu o povo por terem se desviado dos caminhos de Deus, ter se desviado dos mandamentos do Senhor, não ter seguido os mandamentos do Senhor e adorar outros deuses. Por isso Deus mandou a seca durante 3 anos. Depois desses 3 anos, Deus manda Elias ir se apresentar a Acabe. Acabe já tinha matado vários profetas de Deus, e Elias tinha sido o único que tinha restado de tudo isso. E quando chegou lá, Elias fez uma proposta ao rei. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E já é esse texto de que já chegamos nesse texto de hoje. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é o Deus dos exércitos ou se é Baal. Se é o nosso Deus, se é o Deus de Israel, ou se é Baal. Uma coisa interessante para saber é que Baal, para eles, era considerado um deus da vida e da fertilidade. Daí então, Deus mandou a seca, acabou com toda a fertilidade daquela terra. Então, tipo, poxa, Baal não fez nada? Não fez nada com a seca? Eles achavam que Baal poderia controlar as condições do tempo. Então,
Nesse texto que a gente leu, a gente viu, tipo, ele não conseguiu fazer isso. A seca durou 3 anos e Baal não fez nada. Então, essa forma de correção de Deus também serviu para mostrar quem era Baal. Então, só para dar um contexto de quem era Baal para eles, eles achavam que Baal poderia controlar o tempo, que era o deus da fertilidade, e o contexto de tudo que estava acontecendo. Acho que agora já ficou claro tudo isso. Vamos agora para a história que a gente leu. Durante toda essa história, a gente vê a forma muito inteligente que Deus usou através de Elias para mostrar àquele povo, naquele momento, que ele era o Deus verdadeiro. O que aconteceu? Havia 2 altares, o altar de Deus e o altar de Baal, e Elias falou, onde cair fogo e consumir vai ser o altar do Deus verdadeiro, vai ser o Deus verdadeiro, o Deus que mandar fogo do céu. E o povo de Baal clamou e não aconteceu nada. Chegou Elias, que tinha certeza que Deus era o único Deus verdadeiro, falou, pode jogar água, e lenha com água não faz fogo, madeira molhada não faz fogo. E Elias falou, pode jogar, e jogaram bastante água, então como é que ia pegar fogo, né, com aquele tanto de água? E o que aconteceu foi que Deus mandou o fogo do céu e consumiu tudo. Nesse texto, a gente leva lições para a nossa vida, lembrando que Deus corrige a quem ama, como dizem em Hebreus, e isso que foi a seca. Deus fez vários milagres na vida de Elias, que foi o que fez ele se manter vivo durante 3 anos. E Deus fez um grande milagre em nossa vida também, que foi o milagre da salvação. Não só milagres como estão escritos no Novo Testamento, não são milagres como estão escritos no Velho Testamento como Elias, mas o milagre da salvação foi o maior milagre, maior do que todos esses citados. O milagre da salvação, fazer um pecador poder chegar ao céu, um pecador que merecia todo o castigo e condenação do inferno, poder ter acesso ao céu. O que é isso senão um milagre, uma transformação de vida? O que é o maior milagre que nós temos em nossas vidas, que já aconteceu em toda a humanidade, foi o milagre da salvação através de Jesus Cristo, que é a única forma de podermos ter paz com Deus, a única forma desse milagre acontecer, porque Ele sofreu o inferno que todos nós pecadores deveríamos ter sofrido. Outra coisa que esse texto nos faz lembrar é que assim como Deus é o único Deus verdadeiro, isso foi provado a ponto de que depois que tudo pegou fogo, o próprio povo se prostrou e clamou, sim, o Senhor é o Deus, o Senhor é o único Deus, só o Senhor é o único Deus. Baal foi desmentido naquela hora, nem sei se essa palavra existe, toda a ideia que a galera tinha caiu por terra, porque Baal não existe. E eles perceberam isso, que ele não existia, era um Deus falso, que não pode fazer nada e não pôde fazer nada. Deus é o único Deus verdadeiro. No Monte Carmelo, isso foi descoberto. E no Monte do Calvário, nós vemos que Jesus é o único Salvador. Assim como Deus é o único, Jesus é o nosso único Salvador. Do Monte Carmelo ao Monte Calvário, só temos um Deus, um único Salvador, que é Jesus. Que é por meio de quem nós podemos ter vida, por meio de quem o povo era abençoado, desde o Antigo Testamento ao Novo. As bênçãos sobre nós são derramadas através de Jesus, porque sem Ele merecemos a condenação, mas através do seu sangue que nos lavou, Deus olha para nós e nos dá bênçãos, olha para nós com olhar de misericórdia, porque há salvação. Que possamos proclamar para outras pessoas que Deus é o único Deus verdadeiro, e que o milagre da salvação possa alcançar tantas outras pessoas. E se esse milagre ainda não alcançou a sua vida, clame a Deus para que esse milagre também aconteça em você, assim como aconteceu na minha vida, assim como aconteceu na vida de Mateus e de vários outros. Que esse milagre também aconteça na sua vida, que você sim reconheça que Deus é o único Deus verdadeiro e que Jesus é o único Salvador. Amém. Meu povo, agradeço bastante a oportunidade, espero que essa mensagem tenha sido proveitosa para todos nós
Espero que tenham um bom proveito e que Deus fale aos vossos corações.